Olá, queridos, estamos aqui com mais uma aula de matemática, onde estaremos agora entrando, mais profundamente em álgebra, certo? Dando aqui mais uma olhada profunda em expressões algébricas, certo, pessoal? Vamos entender primeiro o que são expressões algébricas e como trabalhar com elas. Tudo isso nessa aula, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa é o que são expressões algébricas, certo? As expressões algébricas são aquelas que possuem números e letras, certo, pessoal? Agora as letras, elas não vão fazer parte só do alfabeto, agora vão fazer parte da matemática também, certo? Então, são expressões que vai possuir letras e números, ok? Exemplos, ó. Temos aqui 4b menos 2x mais y. Isso aqui é uma expressão algébrica, beleza, pessoal? Álgebra envolve letras, lembre-se disso, certo? Ó, outro exemplo aqui, ó. 5xy mais 8p menos 3x ao quadrado vezes y, né? Certo? Então, tudo isso aí é expressões algébricas. Essas letras são utilizadas para expressar valores desconhecidos ou valores que podem variar. Por isso, elas são conhecidas também como variáveis ou incógnitas. Certo, pessoal? As letras elas podem ser chamadas tanto de variáveis quanto de incógnitas. Beleza? Ó, nós temos aqui, ó, 4b menos 2x mais y. Certo? Isso aqui tudo são essas letrinhas, né? O B, o X, o Y, certo? O P são chamadas tanto de incógnitas quanto de variáveis, beleza? Então, grave isso aí. Variáveis ou incógnitas, essas letrinhas. Partes de uma expressão algébrica. Vamos ver quais são as partes, né, de uma expressão. A primeira parte que a gente vê é os termos algébricos. O que são os termos algébricos? São as partes da expressão separadas por uma adição ou uma subtração. Então, ó, exemplos, né? Nós temos aqui, ó, 4b menos 2x mais y. Os termos algébricos são separados só por adição ou subtração. Beleza, pessoal? Então, quantos termos algébricos a gente tem aqui? A gente tem, ó, 4b, né? Aí tem um menos. Então, o menos é uma separação. Temos o primeiro termo algébrico. 2x é o segundo, mais o y é o terceiro. Certo, pessoal? Então, nós temos três termos algébricos aqui, ó. Eu acabei falando já, ó. Quantos termos a gente tem? Nós temos três, né? Três termos algébricos. Então, vamos lá. Continuando, ó. Os termos algébricos possuem duas partes. Uma chamada parte literal e outra coeficiente. Certo? A parte literal, elas são as letras dos termos algébricos. São as letrinhas. Parte literal, letras. Coeficientes são os números dos termos algébricos. Beleza, pessoal? Exemplo, ó. Aqui 9x mais 3y. Então, a parte literal, né? É o quê? As letras e o coeficiente são os números. Aqui, ó. Coeficiente é o 9 e o 3. E parte literal são o x e o y. Beleza, pessoal? O x e y é a parte literal. Atenção, ó. Essa atenção aqui é importante, ó. Entre uma letra, né, que é a parte literal, e um número, coeficiente, existe uma multiplicação. Embora não apareça, pessoal, ali, ó, 9x mais 3y. Mas ali é a mesma coisa de 9 vezes x mais 3 vezes y, certo? Porque esse y e esse x, eles vão virar números. Eles são números, certo? Que a gente não conhece, por isso que a gente coloca letras. Certo, pessoal? A gente vai ver isso quando a gente for trabalhar com as operaçõezinhas. Exemplos, ó. 4c mais 3j. Entre o 4 e o c, né? E o 3 e o j, existe uma multiplicação. Certo, pessoal? Ó, é como se a gente escrevesse assim, ó. 4 vezes c mais 3 vezes j. Não esqueça disso, porque a gente vai precisar muito disso aqui na hora de fazer as substituições, certo? Essas letras por números, que é quando a gente for calcular o valor do termo algébrico. Logo mais. Outra observação, ó. Uma expressão numérica só possui números, certo? Expressão numérica, ó, é o que a gente aprende do quarto ano, né? Quinto ano em diante, certo? A gente vê expressões numéricas, que é 25 menos 10 mais 3 vezes 5 dividido por 3. Aí tem aquelas questãozinhas, né? De chaves, colchetes e parênteses, certo? Resolve primeiro o que está no parênteses, depois o que está nos colchetes e por último o que está nas chaves, certo? E se tiver alguma coisa por fora das chaves, resolve depois. Mas é isso aqui, né? A prioridade da expressão é sempre a multiplicação e divisão,
ou potenciação, certo? E assim vai. Uma expressão algébrica possui números e letras ou somente letras, certo, pessoal? Nós temos também expressões algébricas que possuem apenas letras, certo? Não é necessário ter números. Então vamos lá. Ó. Aqui, ó, uma expressão algébrica, né? 5x mais 3j menos 4y dividido por 6x. Ou a gente pode também ter aqui, ó, px mais s menos y mais kx. Tudo isso aí são expressões algébricas, certo? A gente não está calculando ainda, mas vamos começar a calcular agora, certo? Ó, o valor numérico de uma expressão algébrica. A gente vai começar a encontrar agora o valor numérico de uma expressão. Vamos lá. O valor numérico de uma expressão algébrica é o número que se obtém ao substituir as variáveis por números e efetuar as operações indicadas. Para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, basta substituir corretamente as variáveis, que são as letras, né, pelo valor dado, certo? Então vamos lá. Ó. Exemplo. Sendo A 4 e B menos 6, encontre o valor numérico das seguintes expressões algébricas. Então, pessoal, o que é encontrar o valor numérico? É onde for a letrinha A, né, você vai substituir por 4, onde for a letrinha B, você vai substituir por menos 6. Então, vamos ver como é que vai ficar isso na prática. Ó. Vamos calcular isso aí, ó, 3A mais 5B. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Substituir onde for A, né? Lembrar, na verdade, que tem uma multiplicação, né? Entre o 3 e o A e o 5 e o B, certo? Vamos lá. Ó. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar o pontinho entre o A e o 3, né? E entre o 5 e o B, beleza? Primeira coisa que tem que fazer é isso. Não esqueça, porque se você substituir a letra sem colocar esse pontinho antes, o que é que vai acontecer? Vai ficar um número, vai ficar tipo assim, vai ficar 34 em vez de ser 3 vezes 4. Vai ficar 5 menos 6 em vez de 5 vezes menos 6. Entendeu? Então tem que colocar o pontinho, é a multiplicação. Segundo passo é o quê? Substituir, né? Onde for a letra, você coloca o valor dela. O A não é 4? Vou colocar aqui 4. O B não é 6, menos 6? Coloco menos 6. Entretanto, pessoal, tem que se atentar a outro detalhe, ó. Nós temos aqui, ó, 3 vezes 4 mais 5 vezes menos 6. O menos e o vezes estão bem pertinho um do outro. Não pode isso acontecer, certo? Dois símbolos matemáticos não podem ficar juntos, duas operações. Então, a gente vai separar por um parênteses, certo? A gente coloca um parênteses, pronto, resolvido. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos calcular, certo? 3 vezes 4, pessoal, vai dar 12. 6 vezes 5 vezes 6, 30, né? Só que é menos, né? É 5 vezes menos 6, então vai ficar menos 30. Beleza, pessoal? Aí aqui, ó, nós temos um mais e um menos, né? Um mais fora do parênteses e um menos dentro do parênteses. Aí eu vou fazer a relação de sinais, mais com menos, que vai dar menos, certo? Então aqui nós vamos ficar com o quê, ó? Vamos ficar com o quê? Menos 12 menos 30, certo? Vai ficar 12 menos 30. Então, como é que é isso, pessoal? Como é que eu vou fazer essa operaçãozinha? 12 menos 30. Eu tenho 12 reais para pagar uma conta de 30 reais. O que tem um sinalzinho de menos, a gente imagina como sendo uma dívida, certo? Então, ó, eu chego lá com 12 reais para pagar uma dívida de 30. Eu vou sair com troco ou vou sair devendo ainda? Muito bem, eu vou sair devendo, né? Se 12 reais pagasse uma conta de 30, era muito boa, né? A não ser que o dono fosse muito bom, né? Coração bom e perdoasse o restante da dívida. Mas isso não acontece na vida real, certo, pessoal? Raramente isso vai acontecer. Então é bom você fazer suas dívidas e pagar tudo por completo. Então aqui vai ficar o quê, ó? Chego lá, né? Tô devendo 30, pago 12. Então eu vou ficar devendo ainda 18, né? Então eu vou fazer uma continha de menos e colocar o sinal da dívida, certo? 30 menos 12 vai dar 18. Como é uma dívida ainda, vai ficar menos 18. Beleza? É assim que a gente calcula. Vamos lá. Outro exemplo. Ainda vamos tomar, né, o A sendo 4 e o B sendo menos 6. Nesse caso aqui. Vamos usar ainda esse valor. Certo? Então vamos lá. Vamos resolver outra expressão. Agora nós temos A ao quadrado menos B. Certo? O A não é 4. Então vai ficar o quê? 4 ao quadrado menos 6, né? B não é menos 6? Vai ficar menos 6. Lembre-se disso, ó. É um sinal da própria expressão e outro sinal do valor da letra, certo? Então vai ficar isso aqui, ó. 4 ao quadrado menos 6, certo?
Ficou dois sinais um perto do outro, pessoal. Um menos e outro menos, um juntinho do outro. O que é que a gente faz? Separa por parênteses, certo? Colocamos um parênteses ali. Então vamos lá. Vamos calcular agora, certo? Quanto é que é 4 ao quadrado, pessoal? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é a mesma coisa de 4 vezes 4, certo? Não é 4 vezes 2 não, certo? Vocês estão no oitavo ano. Então não é mais 4 vezes 2, é 4 vezes 4, que vai dar 16, beleza? Então coloca ali, ó, 16. Aqui, menos com menos vai dar mais, certo? Menos com menos, um menos fora do parênteses com outro menos dentro do parênteses, é uma multiplicação. Sinais iguais na multiplicação a gente coloca um sinal positivo, certo, pessoal? Menos com menos dá mais com mais dá mais na multiplicação, beleza? Sinais diferentes dá negativo. Sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Então aqui, ó, ficou 16 mais 6, né? 16 mais 6, que vai dar quanto? Se a gente somar, né, vai dar 22, beleza, pessoal? Então vamos lá, próximo exemplo aqui pra gente finalizar, beleza? Ó, ainda, né, vamos tomar o A como 4 e o B como menos 6. Pessoal, olha, esse A ele pode ser qualquer valor, certo? Eu usei aqui, nesses exemplos aqui, como sendo 4 e menos 6, e o B menos 6. Por quê? Porque para ficar mais fácil da gente entender. Mas ele pode ser qualquer valor, certo? O A pode ser 10, pode ser 20, pode ser 5, pode ser 1, menos 1. Tanto faz. O B também é a mesma coisa, pode ser qualquer valor, certo? É tanto que nos exercícios eu coloquei o valor diferente lá, para vocês resolverem. Beleza? Então vamos lá. Ó. Nós temos aqui 10ab mais 5a ao quadrado menos 3b. Aqui vai dar um nozinho, né? Porque é maior, né? Mas vamos lá. Vamos ver, certo, pessoal? Primeira coisa é colocar o sinaizinho de multiplicação e resolver, certo? Substituir, ó. Vai ficar 10 vezes a. Quem é a? É 4, né? Aí por isso está ali o 4 vermelhinho. Vezes b. Quem é b? Menos 6. Por isso que está ali, ó. Menos 6 roxinho. Aí mais, né? 5a ao quadrado. Quem é a? A é 4, né? Então vai ficar 4 elevado ao 2, né? Ao quadrado. Menos 3b, né? Quem é 3? O 3 é 3, né? E o b é menos 6, beleza? Então tá aí, ó. Por enquanto tá isso aqui. Agora vamos resolver. Vamos resolver por partes, certo? Passo a passo. Vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer o 10 vezes 4. 10 vezes 4 vai dar 40, né? Repito tudo, ó. Repetiu vezes menos 6, mais 5, vezes 4 ao quadrado, menos 3, vezes menos 6, certo? Vamos lá, agora vamos fazer 40 vezes menos 6. 40 vezes menos 6, pessoal, é 240, né? Só que é um sinal do 40 é mais e o do menos 6 é menos, né? Então vai ser 40 vezes menos 6. Então vai ficar um número negativo, certo? Vai ficar menos 240. Agora o próximo passo é o quê? É resolver essa potenciação, certo? A potenciação aí, ó. Que é 5 vezes 4 ao quadrado. Primeiro vamos resolver o 4 ao quadrado. 4 ao quadrado a gente viu no exemplo anterior que é 16. Né? Então nós temos aqui o quê? Menos 240 mais 5 vezes 16 menos 3 vezes menos 6. Beleza? Então, próximo passo, vamos dar continuidade aqui em cima. Ó. Próximo passo agora, pessoal, é fazer a multiplicação do 5 vezes 16, certo? 5 vezes 16 que vai dar 80. Beleza, pessoal? Se você fizer aí, vai dar 80. Então, repetimos o menos 240 mais 80 menos 3 vezes menos 6. Tem outra multiplicação? Tem, não tem, pessoal, né? Menos 3 vezes menos 6. Olha, a dica é o quê? Faça primeiro a multiplicação dos números, depois faça a multiplicação dos símbolos, dos sinais, certo? Ó, 3 vezes 6 dá 18. Menos com menos, né? O menos do 3 e o menos do 6 vai dar mais, certo? Vai ficar positivo. Então aqui a gente tem o quê, ó? Vai ficar menos 240, né? Mais 80, mais 18, certo, pessoal? Por que fica mais 18? Porque nós temos o menos do 3, né? Ó, né? 80 menos 3, aí vai ficar esse menos ali, certo? Vezes o menos lá do menos 6. Então vai ficar mais, certo? Por isso que vai ficar 18, positivo.
E agora a gente tem o que, pessoal? Tem uma dívida de 240, aí eu vou pagar 80 e depois vou pagar mais 18, certo? Uma dívida de 240, pessoal. Pago 80. Paguei toda a dívida? De forma alguma, né? Fiquei devendo ainda. Mas fiquei devendo quanto, né? É 240 menos 80, que vai dar 160, né? Fiquei devendo 160. Aí peguei, né? Fiz um biquinho lá, consegui R$ 18. Vou lá pagar essa dívida, porque já não tô aguentando mais, né? De dever. Então vamos lá, né? Vou lá, chego na dívida de 160 agora e pago 18. Paguei a dívida toda? De forma alguma, né, pessoal? 160 menos 18 vai ficar quanto? 142. Só que ainda continuo devendo, por isso que é um sinal de menos, beleza? Então é assim que a gente resolve, pessoal. Substitui as letras corretamente no lugar delas, certo? Onde for o A, eu vou colocar o valor do A, onde for o B, eu vou colocar o valor do B. Ah, se fosse outra letra, professor, se fosse um X. Se fosse um X, é a mesma coisa. Eu daria o valor do X e o valor do Y, o valor de A. Qualquer letra que for vai ter o valor, certo? Quando a gente quer descobrir o valor numérico da expressão. Então é isso, pessoal. Revejam aí o vídeo se caso ficou alguma dúvida. Qualquer coisa, entre em contato e valeu. Até a próxima.